Olá, muito boa noite e seja bem-vindo para mais uma edição do Opalão Cast. E aqui eu falo boa noite porque são 10 horas no momento que eu estou gravando este programa para vocês. E bom, hoje aqui sem a companhia do meu amigo porque ele estará presente somente no próximo episódio. Ele está um pouco ocupado, né, trabalhando, ou melhor, aprendendo a trabalhar, e ele não poderá estar nesta edição, onde eu vou falar sobre alguns filmes que estão por vir baseados em jogos e que estão prometendo muita coisa. Não sei se eles vão entregar, porém já temos uma pista do que pode estar vindo por aí. Até mesmo porque já foi lançado recentemente uma série de The Last of Us inspirado no jogo The Last of Us e que se saiu muito bem. E logo depois a gente teve também lançamento de outras obras que comprovaram que filmes baseados em jogos também podem ser bons, como por exemplo o filme do Super Mario, ou melhor, o filme do Mario, arrecadou muito dinheiro e que foi um grande sucesso pelo mundo todo. E é um filme bom. Ele pode não ser para todos os públicos, para um público, por exemplo, mais maduro? Não, mas para as crianças e para um público mais família, por exemplo, ele funciona até que muito bem. Já voltando ao assunto de The Last of Us, até agora foi uma das maiores adaptações, acho que até da história da cinematografia dos filmes baseados em jogos mesmo. Talvez tenha sido até mesmo a melhor série baseada em jogos. E assim, comparando com os filmes, ele até que ganha de uma boa quantidade aí de filmes que foram baseados em jogos ao longo do tempo e nos últimos anos. E recentemente foram divulgados alguns projetos que estão sendo feitos, que estão para ser feitos e realizados baseados em games. Alguns bem absurdos, alguns bem até que se forem bem produzidos, eles podem ter uma grande repercussão. Como, por exemplo, a série de Twisted Metal, que eu quero comentar aqui com vocês. Porém, eu quero antes tocar na ferida de Gran Turismo. Eu sei que já existe até mesmo o filme do Need for Speed, porém, aquele filme ele deixa a desejar, como já venho até de bordão falando isso há muito tempo. Deixar a desejar é faltar alguma coisa, né? Sempre você esperar por aquilo que vai acabar te decepcionando de alguma forma, por mais que não inteiramente, porém vai quebrar a sua expectativa de alguma forma. Need for Speed é um filme que eu considero um filme bom, porque eu sou um grande fã da franquia Need for Speed, que é também a minha franquia de jogos de corrida favorita, por causa da grande carga emocional que eu tenho com os jogos dessa franquia. Eu sei que hoje em dia a galera muito vai preferir mais um Forza, um simulador, um arcade, né? O Forza, no caso, Forza Horizon, ou um simulador como o Forza Motorsport, que rivaliza muito bem com o Gran Turismo, né? Com a saga de jogos Gran Turismo, que também tem, no quesito jogo, deixado muito a desejar mesmo com a sua gameplay, a sua inovação de jogabilidade. Porém ainda são jogos muito bonitos, que tem um gráfico muito bonito e que são baseados, que retratam muito bem os modelos de carros, as marcas. Você consegue jogar, você consegue jogá-los, ambos esses jogos, sem muita dificuldade, né? Eles não são jogos muito difíceis. Need for Speed que o diga, né, não só pela sua carga, né, por muito tempo ele foi um jogo muito bom, até que caiu numa decadência muito grande, né, tanto que na franquia de jogos, o último jogo, assim, de Need for Speed que eu considerei um jogo bom, ou minimamente bom, foi quando lançou o Need for Speed 2015, se eu não me engano, ou melhor, o Need for Speed Payback de 2016, 2017, por aí, não me lembro muito bem da data, mas que foi um jogo de Need for Speed que teve uma repercussão muito grande e que conseguiu, né, ter ali a sua fama por um tempo, que depois foi apagada pelo Forza e por outros jogos menores, de carros que vieram na onda Team, ou melhor, na onda, né, da nova guarda entre aspas, né, da nova geração aí, da geração Z, que eu também me incluo nisso. Não gosto muito de me referenciar como alguém da geração Z, porque a geração Z gosta de reclamar e ser crítico de muita coisa que não tem o menor paladar para se. é, ou melhor, não tem a melhor língua aí para criticar qualquer coisa aí que vê pela frente. Hoje em dia muita gente gosta de ser um crítico de tudo, mesmo sem ter nem currículo para poder criticar alguma coisa, né? Gosta de falar mal porque os outros também estão falando mal, gosta de falar bem porque os outros também estão falando bem. Confesso que às vezes eu caio nessa linguagem, porém
Hoje em dia você tem que ser muito espertinho para conseguir escapar dessa linguagem osmótica que tem por aí dos pensamentos alheios. Bom, voltando ao assunto, né, e desvendando, ou melhor, saindo dessa mentalidade de filosofia de jovem, voltando a Need for Speed, a franquia, ela, além de ser uma franquia de jogos que caiu numa decadência muito grande, ela teve, porém, uma história muito grande, e que eu acredito até mesmo que a sua história ela nunca vai conseguir ser rompida, porque vem aí. Vamos lá. Voltando a uma época de grandes jogos de Need for Speed, dos grandes jogos de Need for Speed e do seu auge, tivemos Underground, tivemos Monster Wanted, e nessa época o jogo ele conseguiu ser um marco, né? Tanto até mesmo que você não lembra de um grande jogo de Fórmula 1, por exemplo, você não lembra de um arcade ou de um jogo de corrida que marcou tanto quanto o Need for Speed, ele foi realmente um marco. Talvez Midnight Club, que é outra marca de jogos, que se voltasse hoje, talvez poderia rivalizar muito bem com Forza, ou ser um grande florescer da nostalgia para grandes fãs, né, para os fãs mais antigos, mas eu acredito que a Rockstar ela não vai mais mexer nessa ferida, ou melhor, mexer nesse baú, porque hoje em dia ela tá muito mais focada em Red Dead, já vazaram algumas coisas de GTA 6. Então eu acredito que Midnight Club já morreu e talvez não volte mais. Quem sabe um dia, né, se sonharmos muito, Need for Speed possa voltar aí aos holofotes dos fãs, ou melhor, dos entusiastas por carros e corridas de rua, rachas. E também esse jogo ele inspirou muitos filmes, né? Obviamente não somente os jogos, ou até mesmo os filmes inspiraram os jogos, como os jogos inspiraram os filmes, né? Need for Speed ele veio muito na onda, ou melhor, ele ficou muito conhecido por conta da onda dos antigos filmes e dos primeiros filmes de Velozes e Furiosos, que hoje em dia são muito mais ação, né? E pra você ver, Forza, que é uma coisa muito mais ação, assim, mas muito mais, uma coisa mais moderna, né? Uma coisa mais contida e também uma coisa mais, como eu posso dizer? Mais adaptada, né, hoje em dia ao público, você vê que eles se aproximam bem mais dos filmes mais atuais de Need for Speed, não, mas é, do próprio Velozes e Furiosos, né, que hoje em dia é muito mais ação, né, Forza é bem ação, né, você não tem lá uma história muito grande, né, ou melhor, Forza nem tem história, né, ele é muito mais uma sucessão de corridas e desafios do que uma própria história, né, com personagens, né, até acho que não tem nenhum Forza que tenha alguma história, né, se me refresca a memória aí, porque eu não lembro. E voltando ao ponto do Need for Speed, até porque estamos aqui para falar dessas adaptações para o cinema, ele não foi um filme que o grande público amou. Eu, por exemplo, eu sou um cara que eu gostei bastante desse filme a primeira vez que eu vi. Eu nem sabia que esse filme existia. Ah, o protagonista, porém, ou melhor, o elenco, ele até que é bem escolhido, né? Bem aplicado. Eu sei que eu já falei várias vezes essa mesma palavra, mas enfim, é a única coisa que eu consigo definir aqui no momento. O protagonista, ele é simplesmente o Jesse Pinkman do Breaking Bad, né? Uma das melhores, se não a melhor série de todos os tempos, né? Que eu já assisti pelo menos. É uma grande série, um grande personagem, e não seria pra menos, né? Escolher uma marca, ou melhor, um título que poderia alavancar cada vez mais ou maior ainda o seu papel, né? Como personagem e como ator. Mas mesmo assim, né, mesmo com um elenco tecnicamente de gente muito importante, muito grande, né, na época, assim, né, de nome e de renome, e com um histórico e com um currículo muito bons, mas isso, né, meio que não serviu muito para que o filme Need for Speed se tornasse um marco, né, no cinema, no cinema de adaptações de games para as telas. Só que, olha só, com o lançamento de Need for Speed, não iria ser nem a última, não iria ser nem a primeira nem a última vez que iríamos fazer mais um filme de games, ou melhor, de um game sobre carros. Recentemente lançou o Gran Turismo, o filme, ou simplesmente Gran Turismo, que é o filme sobre o jogo. Eu nem sabia que Gran Turismo poderia contar uma história. Porém, o filme ele conta uma história baseada num protagonista, né, num personagem que ele é um personagem que ele joga muito, ele é um cara muito bom nos jogos e na história do filme ele é colocado para pilotar um carro de verdade. Eu não acabei vendo esse filme ainda completo, apenas vi algumas análises, vou ser bem sincero.
Então eu sei muito pouco sobre esse filme no momento, só que pelas análises que eu vi, o filme ele não é ruim, ele não é uma catástrofe, ele não é uma série de Resident Evil, ele não é um Mario de 1900 e bolinha, ele não é um Street Fighter o filme, ele é um filme que surpreende. Ele tem uma decaída muito grande no começo, você pode até mesmo começar a ver o filme e já, sei lá, atiçar aquele sinalzinho de flop, né, por conta do filme parecer que vai dar aquela caída, né, no gráfico, né, que vai ser um desastre. Porém, se você der uma chance do meio pro final, o filme ele dá um grande salto de qualidade, ele começa a ser bem mais interessante do que ele é no começo. Então é um filme que eu pretendo assistir se eu ver que o filme ele merece um programa aqui futuramente para citá-lo novamente, contando a sua história e alguns pontos do enredo. É claro que eu volto aqui e cito o filme do Gran Turismo, que incrivelmente, por enquanto, no momento em que ele está sendo lançado, né, ele ainda está em divulgação, ou melhor, está, né, aí nas telas, está sendo divulgado, né, está, ou melhor, acabou de sair do forno. Eu vou ver esse filme mais tarde e trarei aqui para o podcast para nós citarmos alguns pontos e falarmos sobre Gran Turismo, o filme. Eu sei que ele tem um título a mais, porém agora eu não estou me lembrando, só estou citando agora que é um filme que está com notoriedade por ser um filme não só baseado em jogos, como baseado num jogo de corrida que nem sequer tinha história e que está, olha só, pelas mãos de alguém que talvez seja minimamente responsável, sendo um filme notável. E agora vamos falar sobre Twisted Metal, né? Citamos agora um jogo sobre carros e não nossa senhora, estou me embananando todo. E por que não falar sobre um outro filme, ou melhor, uma série sobre carros de destruição. Esse, porém, é um jogo que eu tenho um carinho por conta de sua história e personagens e em, assim, atmosfera, mitologia de certa forma, porque Twisted Metal, ele não foi, assim, um dos maiores jogos de todos, porém ele tem criadores que estão envolvidos com God of War, ou melhor, um criador que está envolvido em God of War. Ele tem uma estética muito legal, assim, ele é um jogo com uma história muito interessante, um jogo que ele pode ser muito mais bem aprofundado numa série, como vai ser, inclusive. Porém, vai ser uma série que ela vai adaptar muita coisa, ela vai ter muita coisa original, os personagens também vão ser bem adaptados, espero eu. E também, se essa série ela for boa, é claro que eu vou trazer aqui mais uma vez para citá-la. Mas é uma série que eu estou muito ansioso para ver. Eu não estou esperando nada, inclusive eu estou indo com a minha, ou melhor, com o meu hype bem abaixo, porque eu não estou esperando nada de uma série de Twisted Metal, que é um jogo super antigo e que, sei lá, o último jogo de Twisted Metal foi lançado para o PlayStation 3 há muitos anos atrás, se eu não me engano, 2013, o último filme que teve de Twisted Metal. Porém, os seus personagens e protagonistas, né, que se podemos dizer assim, os personagens marca do jogo, ou melhor, o palhaço que está na capa do jogo, eles estarão na série, ou pelo menos a maioria deles, o palhaço eu sei que ele estará, até porque ele está no trailer que lançou da série, e que, assim, chama atenção. Eu lembro até mesmo de ver em um trailer, não me lembro se era num evento de games separado ou se era na E3, quando lançou era Summer Fan Fest, se eu não me engano. Era alguma coisa assim o nome do evento que estava acontecendo. Se eu não me engano, lançou esse trailer sobre a série do nada, assim, simplesmente aconteceu. Eu no momento prestei atenção, mas eu não acreditava que seria uma série. Eu achei que seria um trailer de um novo jogo, mas mais voltado, sei lá, para uma coisa mais comédia e tal. Mas, surpreendentemente, vai ser uma série com o Falcão, né, dos Vingadores, do companheiro do Capitão América, e que eu não tô esperando nada sobre essa série. Eu, inclusive, tô achando que ela pode ser um fracasso, mesmo sendo um fã da franquia do Twisted Metal. Eu não estou com a bola toda pra essa série, não estou esperando nada dela. Por isso, eu estou até mesmo achando que há mais chances dessa série ela flopar, de ela ser um grande desastre, do que ela ser uma pérola, né, no meio de tanta merda, como se podemos dizer, de filmes baseados em jogos. Até mesmo porque ultimamente também tá tendo uma onda de filmes baseados em animes, né? Cavaleiros, ou melhor, Cavaleiros do Zodíaco, que o diga, que estão sendo filmes assim extremamente lixo.
Alguns filmes são lançados só no Japão, né? Então eu não tenho como citar aqui se os filmes são bons ou não. Mas enfim, voltando aqui pro assunto, esses filmes, esses últimos filmes de jogos, inclusive essas últimas séries, elas estão tendo um alto nível de produção, de elenco, de divulgação. Não é o mesmo caso, no caso da divulgação, não estou colocando aqui o Gran Turismo, até porque eu não vi grande marketing falando do jogo. Eu lembro de ter ouvido uma notícia e um trailer sobre um filme de Gran Turismo, mas na época eu nem saquei que poderia ser verdade. Eu acreditava que poderia ser só mais uma, como eu posso dizer, um daqueles eventos em que o filme ele é divulgado e nunca mais acontece, ou quando acontece ele é, sei lá, jogado direto para um DVD, lançado bem no streaming, aí bem escondido para que ninguém veja. Mas não foi o caso de Gran Turismo, né? Ele foi lançado e está tendo a repercussão que tem, né? Como eu acabei de dizer. E está sendo um filme bem surpreendente, apesar do marketing ter sido bem humilde, assim. Não foi uma explosão, né? Não teve grandes marcas envolvidas. Porém, ele está sendo um filme bem notável. Já não sendo o mesmo taco aí de outras séries de jogos ou filmes baseados em jogos. E voltando sobre Twisted Metal, até que tá tendo uma divulgação bem interessante. Nos pôsteres a gente vê que tá tudo muito bonito, muito elegante, assim. Eu sou um cara que gosta bastante da estética, né, da aparência. Eu sou bem marcado pela imagem das coisas. Por mais que elas não vão ser uma grande coisa, eu sou bem marcado pela imagem, pelas cores e pela forma que elas são construídas na minha frente. Por mais que sejam só uma imagem. Às vezes a imagem ela quer dizer muita coisa, ela pode te levar a uns lugares que você nem imagina. É a mesma coisa que você ver imagens de um lugar muito bonito, você vai se atrair pelo lugar que é mais bonito. Você não imagina que aquele lugar pode ser, sei lá, Sydney na Austrália, você chega lá em Sydney e, sei lá, você encontra um bicho muito bizarro que você nunca viu na tua vida e que é venenoso, que pode te matar. A imagem ela pode te causar muitos problemas, como ela pode te causar, às vezes, até muito êxtase, né? Você pode ter um sucesso ali por ver uma imagem bonita. Mas eu não sei o que eu tô falando, né? Continuando a falar sobre Twisted Metal, às vezes as aparências elas podem estar elas podem estar verídicas com o que elas querem dizer, porém elas podem ser uma grande enganação. E Twisted Metal a série não está me cheirando bem, como fã eu digo isso, e é pela maioria, né, dos analistas por aí, pelos fãs gamers por aí. Inclusive eu vi até o Zangado fazendo uma dele aí, né, no Sagas, se eu não me engano, na série de sagas dele, onde ele fala sobre a série brevemente, e ele, né, fala que tá mais ou menos e tal, e eu concordo um pouco. Não vi outras pessoas citando muito bem. Acho que o David Jones, né, acabou citando em algum momento, talvez, mas ninguém tá muito animado pra essa série de Twisted Metal. Apesar do jogo ser bem interessante, né? Eu gosto bastante da franquia e tal, dos personagens, porém eu também não estou muito animado pra essa série. Mas estou bem esperançoso, espero que seja uma série muito boa. E bom, eu acho que seria isso. Esse foi o programa de hoje, o Opalancast número 2. No próximo estaremos falando provavelmente de Premier League e de algumas ligas aleatórias aí sobre o futebol internacional. E o meu amigo Amidri estará do meu lado aqui para falarmos sobre mais algumas coisas para vocês. Estou aqui com essa edição, né, mais voltada para o aqui porque nós também gostamos de filmes e de séries e de músicas e de etc, de muitas coisas da cultura pop. E iremos estar aqui o que for preciso, né? A gente não está focado somente em um assunto aqui, então a gente vai abranger grandes partes aí do mundo nerd, do mundo mainstream e da cultura pop mesmo. E também eu virei aqui sempre para fazer algumas notícias rápidas, provavelmente para dar uma erguida aqui ou uma ampla vastidão no podcast aqui, com mais episódios, uns episódios mais curtos, mais express aqui de certa forma, para falar sobre algumas notícias e sobre algumas repercussões, como eu vim a fazer aqui com essas séries e filmes sobre jogos que estão sendo lançados recentemente, né? Que vão ser lançados recentemente. E muito em breve eu virei aqui para falar de outros lançamentos. Então, obrigado por me assistir, por me ouvir. Esse foi o Opalancast número 2. Eu me chamo William. E até o próximo episódio com o Esporte Internacional, onde falaremos sobre Liga Inglesa, onde falaremos sobre Premier League e Liga Nacional, ou melhor, sobre o Brasileirão, né? Liga Nacional entre aspas. Eu fico por aqui, não tenho mais nada a falar. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E bom, até o próximo Opalancast.